Oiê, tudo bom? Vídeo de receita novo pra vocês. E dessa vez são receitas que você pode fazer com ingredientes que você já tem aí na sua casa. Já deixando claro que em uma casa tem um tipo de ingrediente, uma casa tem outro tipo de ingrediente. Pode ter pra uma receita, pode não ter pra outra, entendeu? Eu não tenho como adivinhar pra todo mundo, mas eu de verdade tentei pegar receitas com ingredientes que eu acredito que a maioria das pessoas possam já ter aí na casa, pra poder fazer agora na quarentena, já que não dá pra sair, ou depois que acabar a quarentena, fazer quando tiver com preguiça de sair de casa. E antes de mostrar pra vocês quais são as receitas, dá o like aqui embaixo pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que aqui tem de 2 a 3 vídeos por semana, contando que eu sempre ensino 3 receitas por vídeo, você tem de 6 a 9 receitas por semana. Ou seja, eu posto mais receitas na semana do que você tem de dias na semana mesmo, entendeu? Então dá pra fazer mais de uma receita por dia. E é isso, vamos conferir o vídeo. Vamos começar com algo que eu acredito que todo mundo tem em casa, que é miojo, mas que às vezes a gente fica tipo, eu não quero comer porque eu já tô enjoado, coisa assim. Eu, pelo menos, a maioria das vezes, eu almoço miojo porque eu tenho preguiça de cozinhar, entendeu? E eu fico sozinho em casa o dia inteiro. Então, essa é uma forma que eu aprendi com uma amiga minha de fazer miojo, que eu fiquei, gente, cara, como assim? Eu nunca soube disso, ninguém nunca me falou isso. E que fica bom. De começo eu pensei, vai ser estranho, mas na hora de comer, gente, fica sensacional, juro pra vocês. E pra poder fazer, a gente vai precisar colocar água pra esquentar ali na panela, normalmente, sabe, o de sempre. E aí a gente vai colocar o miojo ali pra cozinhar. Vai deixar os 3 minutos. E uma coisa, não coloca o tempero agora, que eu sei que tem gente que já coloca o tempero nessa hora na água. E não, você tem que esperar, tá bom? Deixa eu cozinhar, aí agora a gente vai jogar a água fora e vamos para a parte que é diferente. E o que eu faço? Depois de jogar a água toda fora, porque eu gosto de miojo sequinho, eu vou vir colocando uma colher de requeijão. E é isso que vai fazer toda a diferença. Eu sei que muita gente tem requeijão em casa como se fosse tipo margarina ou maionese, que é como acontece aqui em casa, sabe? Tipo, sempre tem. E aí, depois de colocar o requeijão, eu vou vir colocando o tempero. Caso você queira, você pode deixar um pouquinho só de água, tá bom? Mas não pode deixar muito, porque senão vai perder a graça do requeijão e ele não vai ficar tão cremoso, vai ficar mais aguado. Então, depois de colocar esses dois ali na panela, com a panela ainda em fogo baixo, eu vou vir misturando os dois, sabe? Então, mistura bem até você ver que vai se desfazendo o requeijão ali dentro, já que ele tá meio durinho, né, porque tava na geladeira. E aí você vai misturando ao mesmo tempo junto com o tempero. Pode ser miojo de qualquer sabor, tá bom? Esse meu que eu tô fazendo é o de galinha, que é o que já tinha aqui em casa. E aí depois de misturar bem tudo isso daí, você vê que tem requeijão em todas as partes, você sente, tipo, fazer até barulhinho, sabe? Você já pode desligar o fogo e depois disso é só você comer, não tem segredo. É realmente, tipo, talvez mais uma dica do que uma receita, mas é que é algo que, gente, juro pra vocês, pode parecer bobo, mas fica sensacional. É a melhor forma de comer miojo que eu já comi na minha vida inteira. Isso que eu já fiz um vídeo aqui no canal de várias receitas pra fazer com miojo e não fiz essa daqui porque era a mais fácil, entendeu? E eu não fazia nem ideia que existia. E aí, só pra dar uma decoradinha, porque eu tô gravando, eu coloquei orégano ali em cima, mas normalmente eu nem coloco. Aí ficou gostosinho também, sabe? Dá um temperinho a mais, mas não é necessário. E agora, gente, é só você encher o bucho de um jeito assim, muito fácil, com coisa que provavelmente você já tem aí. Agora vamos fazer uma receita doce, que é um brigadeiro sem leite condensado. E os ingredientes, assim, dessa daqui eu tenho 90% de certeza que todo mundo tem em casa, porque são coisas básicas, sabe? Então eu tô colocando pra começar na panela, em fogo alto, 1,5 xícaras de leite. Gente, se estiverem ouvindo algum barulho, é porque tá tendo reforma aqui do lado de casa, mas eu vou ficar o dia inteiro esperando que eles não parem de fazer barulho em nenhum momento. Agora já pararam, mas já voltaram. E aí então, continuando a receita, eu vou colocar 1,5 xícara de leite e também vou colocar 4 colheres de achocolatado. Daí eu vou colocar 1 colher rasa de açúcar. Se você quiser, você pode até pôr mais, mas eu resolvi reduzir porque no achocolatado mesmo já tem bastante açúcar, sabe? Então não senti necessidade de colocar muito não. Também vou pôr ali 2 colheres de margarina, depois que já tiver misturado um pouquinho os primeiros ingredientes, porque senão vai virar basicamente um Nescau, né? Então a margarina vai ajudar com que isso pegue a consistência que a gente quer. E, gente, essa receita são os ingredientes totalmente simples, mas uma coisa que você vai precisar é de braço, viu? Porque, olha, cansa um pouquinho sim. Você vai ficar mais ou menos uns 15 minutinhos mexendo isso daí, e aí que ele começa a engrossar. Então, de 15 a 20 minutinhos você vai ter um brigadeiro pronto. Mas, enquanto isso, o que você pode fazer? Você pode ficar numa ligação, que nem eu tava com a minha amiga, fofocando da vida, já que a gente não tá podendo se ver por causa da quarentena, e aí o tempo passou voando que eu nem vi. Ou se você tiver com algum irmão
irmão, mãe, sei lá quem aí na sua casa, você pode pedir pra que vá revezando com você, sabe? Mas não é nem o fim do mundo não, você aguenta ficar mexendo tranquilamente, tanto que eu já fiz essa receita antes. E aí, com o tempo, você vai vendo que ele começa a engrossar. De primeiro você pensa, Jesus, isso aqui não vai dar certo, que não engrossa nunca. Mas com o tempo ele começa a engrossar, e aí ele começa até a ferver, sabe? E nessa hora que começa a ferver, se você vê que ele sobe muito, que vai chegar a transbordar da panela, é só você levantar a panela um pouquinho do fogo, deixa uns 5 segundinhos, ele já baixa e você volta misturando no fogo. Mas uma coisa importante é nunca pare de mexer, porque senão vai queimar, vai dar ruim, entendeu? Não pode parar nem 2 minutinhos. E aí quando ele tiver desse jeito, bem grossinho, é só você desligar do fogo e você já tem um brigadeiro pronto, entendeu? É muito, muito, muito simples e que assim, gente, eu demorei anos pra descobrir isso na minha vida, mas depois que eu descobri, não precisa nem mais ficar se preocupando em leite condensado pra fazer brigadeiro não, porque fica muito parecido com o que vai com leite condensado, entendeu? E aí agora, se você quiser já pode comer, mas eu vim colocando umas bolachas de maisena que eu achei aqui no armário, porque aí ele vai ficar parecendo uma palha italiana que eu amo, já até ensinei algumas vezes aqui no canal, algumas formas de fazer palha italiana, porque eu realmente, tipo assim, acho sensacional, acho melhor do que brigadeiro sozinho, sabe? Mas não é essencial, só faz essa parte aí da bolacha se você tiver aí na sua casa mesmo. Então piquei várias bolachinhas, no caso 4 bolachas, e aí também coloquei algumas em cima, dessas 4 bolachas mesmo, sabe? Só guardei um pouquinho de bolacha pra pôr em cima. E tá pronto, gente, fica muito, muito gostoso, e assim, ai, sério, perfeito, não tem nem mais palavra. Agora vamos fazer uma pizza de sanduicheira. Esses dias eu ensinei aqui no canal uma pizza de frigideira, que também ficou super gostosa, mas essa daqui são com ingredientes ainda mais simples e mais prováveis de você ter na sua casa, tá? Então para começar em um recipiente eu vou vir colocando 1,5 xícaras de farinha de trigo, também vou pôr 4 colheres de açúcar, vou pôr um pouquinho de leite, que no caso vai ser 1 xícara, então né, um pouquinho é um bom tanto, e vou pôr 5 colheres de azeite. E aí vou pôr também uma pitada de sal e um pouquinho de ovo, que no caso não é um pouquinho porque é um ovo inteiro. Gente, tô me enrolando um pouquinho, perdão, é que eu distraí aqui. Mas continuando, misturo tudo, e aí depois disso eu vou vir colocando queijo ralado, que no caso não tinha, até mudei a câmera pra pôr o queijo, fazer uma cena bonitinha, mas não tinha queijo ralado. Então se eu não tiver o queijo ralado, não precisa pôr. Eu também não coloquei o fermento, porque eu não tinha, tá bom? Mas caso você tenha aí, você pode pôr ali 1 colher de fermento químico. E aí agora, gente, eu vou vir colocando na sanduicheira a nossa massa. E eu tenho que cuidar pra não fazer nem tão grosso e nem tão fino, sabe? Então, tem que cuidar não, no caso é porque eu gosto que fique num médio, entendeu? Numa espessura média. Mas se você quiser, você pode deixar mais grossinha, mais fina, você que sabe. E aí depois de espalhar bem, fazer toda essa base, eu vou abaixar ali a parte da minha sanduicheira e vou deixar uns 3 minutos mais ou menos. E aí quando eu ver que tá desse jeito assim, ó, mais durinho, que eu aperto, ele não é mais tipo uma massa molengona, aí eu vou virar ele de lado na minha sanduicheira e aí eu vou vir já montando a minha pizza. Não preciso esperar ele assar embaixo para montar a pizza. Enquanto ele vai assando embaixo, eu já vou montando em cima, porque senão vai acabar queimando no fim das contas, sabe? Eu separei vários ingredientes que eu já tinha aqui para conseguir montar essa pizza e ingredientes que são prováveis também de você ter aí na sua casa, tá? Mas você pode ir adaptando totalmente, não tem regra para essa parte. Então, começando, eu coloquei molho de tomate, que tem toda a pizza praticamente, né? Se você quiser pode fazer pizza doce, daí não vai ter molho de tomate. Mas, como eu tô fazendo uma salgada, eu coloquei molho de tomate por cima, bastantinho espalhado. E aí eu vou vir colocando por cima queijo. Então foi uma fatia de queijo, foi suficiente pra poder tampar essa parte de cima toda. Se você quiser pode fazer mais camadas também. E aí eu vou vir colocando tomate, porque eu sempre tenho calabresa aqui em casa. Praticamente todas as pizzas do canal que eu já fiz salgadas foram de calabresa. Se não todas mesmo, hein? Mas pra poder fazer diferente dessa vez, eu coloquei 3 rodelinhas de tomate. E aí agora, gente, eu vou baixar e vou deixar por mais ou menos uns 3 minutos pra ele derreter bem o queijo, dar uma assadinha assim de leve no tomatinho. E aí quando tiver no ponto que você achar que tá bom, é só você vir tirando dali de dentro. Pra tirar foi um pouquinho difícil porque ele tava grandão, né? Vocês vão ver que ele até deu uma desmontadinha. Mas assim, gente, tá sensacional, ficou muito gostoso. Pra tirar você pode cortar ele no meio também, que vai ser muito mais fácil. E agora é só você comer. Eu tenho certeza que você vai amar, porque é muito simples e fica bem gostoso. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, um cheirão no sovaco e tchau!